amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Caravana do Evangelho. E nós falamos que aqui é caravana mesmo, porque olha, tem a Thaís, tem o Gerson, tem eu, tem a Suzilei, tem o Carlos Alberto, tem a Ana Sofia, tem o Vanderlei, tem a Zumira, tem a Sofia Lima, tem o Wagner Hipólito, tem a Ana Cris. Então, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria, com muita harmonia que estamos aqui reunidos para falar dos ensinamentos de Jesus e com essa linda oportunidade de levar a todos que nos acompanham pelo canal do CEF, pelo YouTube, pelo Facebook, é uma oportunidade de nós levarmos a mais corações os ensinamentos de Cristo. Então, não esqueçam de colocar as suas águas para que seja fluidificada. Você pode colocar um copo, uma jarra, pode colocar um recipiente maior, você pode oferecer para sua família, para os seus pets, pode aguar as plantas. Então, para nós começarmos, hoje eu trouxe uma leitura que tem tudo a ver com o nosso evangelho, porque o nosso evangelho nós fazemos de forma sequencial. Aproveitamos e já fazemos um estudo. Estamos dando continuidade no capítulo 5, que fala os bem-aventurados os aflitos, que é o maior capítulo do Evangelho. E hoje eu trouxe uma leitura aqui, que é do livrinho Novas Mensagens, que é do Espírito Sheila e Tom Levi. Então é assim: aos corações que ficaram. Deixa eu só colocar aqui. Seu coração amoroso sofre com a partida do ser amado que te antecedeu na grande viagem para o além. Recordações te torturam, emoções dolorosas te abatem. Entretanto, raciocina um pouco. A morte física não separa os afetos que seguem unidos além do tempo e do espaço. O ente querido, a quem aspiras reencontrar, segue o próprio caminho na espiritualidade, preparando o momento em que teus corações se tornarão a unir. Assim, reerguer-te da dor e segue para frente. Tua vontade de viver e servir se refletirá no mais além, preenchendo de ânimo e tranquilidade o coração que partiu. Ora a Deus, rogando serenidade, a fim de que a dor de agora se converta em ensinamento importante, convidando-te à certeza na imortalidade espiritual. Do plano maior, o coração amado prosseguirá ligado a ti, construindo o próprio destino sob o amparo de Deus. Então, assim, após essa leitura edificante, vamos para a nossa prece inicial. Pode ser já, Suzeli? Sim. Então, boa noite a todos. Vamos, nesse momento, serenando o nosso corpo físico. Vamos deixando nossos problemas do dia a dia de lado. Serenando nossos pensamentos, acalmando a nossa mente. Vamos, nesse momento, nos elevando e chegando até o nosso anjo de guarda, o nosso mentor individual. Damos um abraço nele.
Chegamos até a espiritualidade amiga, que sempre faz o evangelho conosco. E junto com essa pleia de amigos, vamos chegando até o anjo Ismael, o anjo dourado, que nos abençoa, nos envolve e nos leva até nossa mãe Maria, junto à mãezinha querida, que nos abraça, nos envolve em seu manto de luz, de amor, de bênção. Ela que conhece todos os nossos problemas, todas as nossas vivências, vai nos acalmando, nos preparando e nos leva até Jesus, seu Filho amado. Diante de Jesus, ajoelhados espiritualmente, vamos agradecendo pelo seu Evangelho, vamos agradecendo por todos os seus ensinamentos, sabendo que ainda temos muito a aprender. Vamos pedindo a Jesus que fique conosco agora e sempre. E Jesus nos leva agora até Deus, o nosso Pai. Diante de Deus, ajoelhado espiritualmente, vamos agradecendo por esse momento, por essa encarnação, por tudo que temos, por tudo que somos, e vamos dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Pedindo então a todos muita proteção, muita luz para começarmos os nossos trabalhos de hoje. Obrigada. Obrigada, Suzeli, graças a Deus. Vamos lá, Gerson, leitura. Vamos. Continuando aqui no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, nas instruções dos espíritos. Aqui nós temos uma declaração do Fenelon, que foi em Sens, em 1861. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Dizeis muitas vezes, ao falar de uma criatura cruel que escapa a um perigo, se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, estáis certos ao dizer isso, pois, efetivamente, Deus concede frequentemente a um espírito ainda jovem, nos caminhos do progresso, uma prova mais longa, que a um bom, que receberá por recompensa ao seu mérito, a favor de ter uma prova tão curta quanto possível. Deste modo, quando empregais este axioma, não duvideis de que estáis cometendo uma blasfêmia. Se morre um homem de bem e do lado de sua casa está um homem malvado, logo dizeis, seria melhor se tivesse morrido aquele. Estáis enormemente enganados, pois aquele que parte terminou a sua tarefa, e o que ficou talvez nem a tenha começado. Por que, então, quereis que o mal não tenha tempo de terminá-la e que o outro continue preso à gleba terrena? Que direis de um prisioneiro que, tendo cumprido o seu tempo, continuasse na prisão, enquanto se desse a liberdade àquele que não tinha esse direito? Ficais sabendo, portanto, que a verdadeira liberdade está no desprendimento dos laços corporais, e que, enquanto estáis sobre a terra, estáis cativos.
Habituai-vos a não censurar aquilo que não entendeis, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Frequentemente, o que vos parece um mal é um bem, mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por superar, pelo pensamento, a vossa estreita esfera, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, pois ela vos aparecerá apenas como um incidente na infinita duração de vossa existência espiritual, a única verdadeira existência. Aqui é uma instrução bem difícil para nós, né? Lidar com perdas de entes queridos, né? Mas, assim, o espírita se torna um pouco confortável, mais confortável do que para os outros, justamente por esses entendimentos, né, que a gente tem de que cada um tem a tua missão aqui na Terra, tem suas provas, né, suas expiações aqui na Terra, e quando você cumpre o teu papel, próxima fase, né? Próxima fase. E só fazer um paralelo com o estudo que a gente faz no Livro dos Espíritos, né? A gente está vendo as ordens lá, a primeira, a segunda, a terceira ordem. Então a gente vê que essa questão do apego material, né, a terreno, ainda está muito associado à terceira ordem, que é onde nós... Que somos nós, né? nós. Espíritos ainda imperfeitos. A gente não tem todo entendimento. E Gerson, lembrando que nós estamos aqui nas instruções dos espíritos. E essas instruções dos espíritos, hoje quem trouxe aqui para nós foi Fénelon. E Fénelon, ele é um dos espíritos, que você lembrou que nós estamos estudando o Livro dos Espíritos também, ele pertence à equipe do Espírito de Verdade, tanto que ele tem muitas mensagens, comunicações, porque ele ajudou nessa codificação, né, do Espiritismo. Ele aparece no Livro dos Espíritos, se a gente for ver lá em Prolegômenos, aparece o nome dele. Ele tem bastante participação no livro de Médiuns, na Revista Espírita. E Fénelon, ele tem um nome grande, mas é François, e um nome bem grande. Ele chama Fénelon porque ele nasceu no castelo de Fénelon. E ele foi um teólogo católico, ele era poeta, escritor francês, ele teve várias ideias liberais, tanto na política quanto na educação, que se esbarravam aí na igreja e com o Estado. E ele se prontificou a ajudar nessa codificação. E nessa mensagem que Fénelon aqui nos traz, ele já nos aponta, né, desse uso que nós temos das expressões diante da morte. Porque, como a gente está no capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos, a morte é uma aflição para nós. A gente não é preparado para lidar com a morte, a gente vai aprendendo. A gente vai buscando conhecimentos, a gente vai pesquisando, vai absorvendo tudo isso, mas ainda são poucas as pessoas que ainda têm esse conhecimento. Então, por isso que ele traz para nós que essas expressões, né? Quando, por exemplo, alguém morre, né? Alguém do bem morre e fala assim, por que não foi aquele que era malvado, né? Por que aquela criança morreu, nem viveu ainda, né? Então, essas frases que ele está falando, que nós dizemos isso
porque vem de geração em geração. A gente ouve falar num velório, num luto, né, de uma morte, vai repetindo essa frase, né? Então, se fosse o homem de bem, teria morrido, e o mal não. Então, ele fala que ele vem nos esclarecer com essa mensagem, que é muito superficial isso, que basta a gente conhecer a vida além do túmulo, que todos aí temos a nossa evolução e que a morte não é um fim, né? Que não existe. Então, quando a gente tem um estudo e que vai ver que não tem só uma existência na vida, e principalmente as vidas aí sucessivas, que é a lei da reencarnação, que nos explica muitos fatos da nossa vida, já nos traz aí uma certa calmaria, porque todas essas leis e tudo que acontece é pela vontade de Deus, é a justiça de Deus. E Deus é perfeito. Deus é a inteligência suprema. Então, ele não vai fazer algo que é para nos prejudicar, mas sim nos auxiliar nesse processo. Então, estudar e compreender para ir aceitando e aplicando no nosso dia a dia. E eu trago aqui a minha experiência, porque não tem muito tempo que meus pais partiram para o plano espiritual. Sofri, bastante, tenho muita saudade, muita. E eu achei, né, que meus pais foram cedo demais. Para mim, eu falava, meu Deus, né, por quê? Né, eram ativos. Por que eles já foram? Me perguntava. Eu me fazia essa pergunta. E quando eles foram, foi um tempo muito muito próximo um do outro. Foi meu pai, depois foi minha mãe. Foi aí na pandemia, mas não foi pela pandemia, foi pelo coração, os dois. E aí, o que me consolava, o que me ajudava, era conversar sobre a vida além do túmulo. O que acontecia? Como é que o espírito ele vai se encontrar? Ele como essa libertação do corpo físico, o porquê de tudo isso, então a existência de várias vidas, o projeto reencarnatório. Então, quanto mais eu conversava sobre isso, aquilo me acalmava, aquilo estancava um pouquinho aquele meu choro, aquela minha tristeza. E mesmo quando assim eu estava sozinha, eu procurava na internet, porque sempre tem uma alma viva que vai postar aquilo que você necessita. Então, eu fui pesquisar de pessoas que passaram por aquilo, né, e fazendo relatos, e aquilo foi me trazendo calmaria. Então, isso que o Espiritismo traz e que Fenelon traz, eu digo com propriedade, porque isso me acalmou bastante. E concomitante esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e concomitante com o livro dos Espíritos, que tem a parte que também explica muito, né, o pós-morte, né, o que acontece ali com os espíritos. Então, isso me acalmou bastante. Então, assim, essa mensagem de Fenelon, ela faz realmente refletir bastante, de colocar em prática. E colocar em prática é naquele momento doloroso mesmo, que você está ali em aflição pela perda de entes queridos. Então, isso é colocar na prática, essa compreensão, é estudar para compreender. Né? E assim a gente não se deixa abater por esses fatos naturais. E aqui Fenelon, ele nos aponta uma das grandes virtudes, gente, que é o equilíbrio, né? Mas eu acho que eu falei demais. Suzelei, seu microfone está aberto, pode falar, eu me empolgo. Precisamos entender, né, começar a entender que a morte
o desencarne não é um castigo, né? E sim uma bênção. É difícil entender isso, mas é uma bênção. Você vê que, às vezes, o espírito, eu já não sei em qual livro que eu li, que ele fica triste, que ele fica agoniado muitas vezes, porque ele está preso a um corpo físico, que é onde ele não sente a liberdade. Ele se liberta quando ele dorme, mas é muito pouco, né? Então, para o espírito, é uma libertação a morte física. Para quem fica, não, é como se fosse um castigo. Então, morra o estuprador, morra o ladrão, mas não morra quem eu amo, né? E isso denota um egoísmo nosso. Eu sei que é difícil, eu também perdi meus pais, eu perdi meu irmão, eu sei o quanto é duro, né? Sempre a gente vai achar que ainda não era o tempo, que a pessoa ainda, né, poderia viver mais, mas temos um fluido que vai determinar o nosso tempo. E para o espírito que parte é uma libertação, né, de se libertar desse corpo físico, assim como ele coloca, a nossa inteligência não consegue entender isso, não consegue entender, só vamos entender quando começarmos a nos elevarmos. Ele coloca aqui, quanto mais você vai se elevando, quanto mais você vai fazendo a sua reforma íntima, a sua evolução, você vai aceitando e compreendendo, assim como você falou, né, Miri? Eu concordo muito com você. Também passei por isso, é muito, né, terrível. Mas não é que é terrível para nós que não tínhamos o entendimento. E mesmo com o entendimento, eu acredito que seja doloroso ainda, né? Porque somos imperfeitos, né? Isso mesmo. Mesmo tendo entendimento, a gente É doloroso. sofre sim, a gente chora, a gente sente dor, né? A gente acha que aquela dor ela nunca vai passar, né? E não adianta falar assim, mas você é espírita, tudo bem, mas espírita também sofre, espírita também chora, espírita também sente dor, né? E a gente Então, é para sofrer? Não, né? Não é. pois é, pois é. Nossos pais se libertaram no corpo físico e, se Deus quiser, estão, né, numa outra dimensão, junto Sim, a nós ainda, né? é verdade, é verdade. Ou, se alguém quiser fazer algum comentário, externar as suas reflexões, é só abrir o microfone. Se não, a Thaís vai partir para nossas vibrações finais. Thaís, pode fazer as nossas vibrações finais. Bom, então eu vou pedir para que todos peguem o seu copinho com água para fluidificar, ou as garrafas, o que acharem melhor, né? E vamos nesse momento sentando confortavelmente, fechando os nossos olhos, nos ligando novamente àquele nosso amigo, nosso anjo da guarda, nosso mentor. E junto com ele vamos vibrar por todo o planeta Terra. Vamos vibrar pelas nações que ainda estão em guerra, vamos vibrar pelos doentes de todo o mundo, mas vamos em especial vibrar pelo nosso país, vamos vibrar pelas eleições presidenciais, para que a espiritualidade permita que seja feito aquilo que for melhor para o nosso país. Vamos vibrar pelos nossos hospitais, pelos nossos doentes, vamos vibrar pelos presídios, pelos asilos, pelas nossas crianças. Vamos vibrar pelos nossos vizinhos, pelo nosso bairro, pelas creches que estão aqui ao nosso redor. E vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos, pelas nossas casas, pelas nossas famílias.
visualizando Jesus Cristo adentrando as nossas casas pela porta da frente, trazendo toda a sua luz, iluminando cada cantinho da nossa casa, levando embora energias que estejam ali paradas, estagnadas, trazendo uma nova luz para os nossos dias, para os nossos corações. Vamos vibrar pelos nossos animais de estimação, em especial aqueles que estão doentinhos. E vamos pedir para a espiritualidade que coloque em nossas águas o remédio necessário para nossa cura física, mental e espiritual. Que essa água possa vir a ser o remédio nos momentos de dor, que essa água possa vir a ser a noite de sono tranquila, que essa água possa ser oferecida para toda a nossa família, para as nossas plantinhas, para os nossos animais. E que possamos estar todos reunidos aqui mais uma vez na semana que vem. Graças a Deus.